Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, segue para vocês o estudo bíblico O Medo da Morte, ministrado pelo pastor Luiz. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, amados, queridos que moram no nosso coração. É com muito prazer que nós, neste momento, vamos iniciar o nosso estudo e já assim bastante preocupado, porque o assunto que vamos tratar hoje de uma forma ou de outra, ele nos envolve, nos traz às vezes alguns pensamentos sobre o assunto, porque não conhecemos, exatamente sobre o assunto. Então hoje nós vamos falar sobre o medo da morte. E a Bíblia diz, o texto que nós vamos ler como tema, ele diz que todos têm medo da morte, escrito pelos nossos irmãos judeus messiânicos. E eu quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos, Não são muitos ainda, mas nós, como sempre nós falamos aqui, Se tivesse um irmão, nós daríamos o estudo da mesma forma, com alegria no coração, porque seria mais um discípulo para o Senhor Jesus. Mas nós já estamos aí com o irmão Patrick, que é um abençoado de Jesus. Esta semana falamos bastante, ele fez uma visita lá, muito maravilhosa, para o irmão João, que deve estar chegando por aí. A irmã Cacilda está conosco, o pastor Thomas, a irmã Ruth, pastor Glauber e a Vilma. Então nós já estamos aí em 6, comigo 7. E nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos falar com bastante severidade, bastante compromisso, porém com amor no coração, Para que os irmãos entendam este processo. E eu já vou dizer para os irmãos aqui, também agora chegou a Cibele, glória a Jesus, minha filha. E eu já vou dizer para os irmãos que esse estudo, irmãos, é uma preparação para domingo que vem nós falarmos lá no livro de Apocalipse. Então, é bastante interessante. No final do estudo, eu vou dar já uma palhinha para os irmãos saberem o que nós vamos falar domingo que vem. E por aqui, por enquanto, nós falaremos sobre o medo da morte, porque é um assunto bastante do momento. E eu digo para os irmãos que o assunto, o medo da morte, ou seja, o Hebreus 2, 14 e 15, nós temos falado no nossos estudos algumas coisas, porém, hoje nós queremos abordar o assunto mesmo da forma que ele merece. O irmão Marcos também está conosco, glória a Jesus, já estamos em 8. Então, isso é maravilhoso, Para chegar aos 12 não demora nada, porque os irmãos lá em São Bernardo, o pastor Glauber, teve lá uma ceia hoje do Senhor Jesus, na casa da irmã Cida. Então, alguns irmãos ainda estão um pouco atrasados, mas vão chegar já já. E glórias a Jesus. Eu vou pedir para a irmã Ruth, com toda essa força que ela tem, essa coragem, orar pelo estudo de hoje e pedir a Deus que venha nos guardar e guardar o coração de cada um dos irmãos que vão estar conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim que a irmã Ruth orar, olha aí, a irmã Claudineia e a irmã Bel.
Já estamos em 10. Glória a Jesus. Meu coração já está alegre. Então, irmãos, a irmã Ruth vai estar orando e nós voltamos aí, lendo já Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando por este momento especial, o Senhor está nos preparando a riqueza do reino dele, né? Para que ele possa abençoar os nossos corações. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão pelas nossas falhas e fraquezas e agradeço a Ti por mais um dia, por mais uma noite na Tua santa e digna presença. Pai amado, agradeço a Ti por cada vida que está aqui neste momento, para sermos participantes da grandeza do Teu reino, Senhor. Hoje, Senhor, o Teu Filho, nosso amado, vai nos trazer, Senhor, uma bênção para nossas vidas, meu Pai querido, para nós determinarmos e vivermos tudo que é santo e verdadeiro, Senhor, para nós obedecermos a Tua verdade, com coragem, com determinação, paz, mansidão, humildade em nossos corações, para nós determinarmos, meu Pai querido, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai querido. Esteja com Ele neste momento, Senhor, dando lucidez, clareza, como o Senhor sempre tem dado, Senhor, e que nossos corações estejam sempre abertos para receber as riquezas do Teu reino, para nós vivermos ela todos os momentos da nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus, hoje, amanhã e eternamente, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa todos que estão enfermos, sobrinho da irmã Vilma, filho do irmão Luciano com a irmã Amanda, no nome santo do Senhor Jesus, que amanhã vai passar por uma cirurgia, que o Senhor possa estar com ele, Senhor. Abençoa a irmã Denise Marques, que também está no hospital. Abençoa a irmã Cacilda, Senhor. Abençoa todos que necessitam de Ti neste momento, Senhor, a providência divina. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. E prepara, Senhor, as nossas vidas neste momento, para nós nos dedicarmos cada dia mais, Pai amado, a fazer toda boa obra, tudo para a honra e glória do Senhor, meu Pai querido, para sermos, Pai amado, seu povo, zeloso, especial, aptos para toda obra, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai querido. Abençoa os que estão aqui nesta noite e os que irão vir depois, meu Pai querido. Ouvir com atenção, ouvir, Senhor, com seus ouvidos atentos, ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas neste momento. No nome santo do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Pai querido. Obrigado, Deus Santo e Poderoso. Amém, glórias a Jesus. É como a irmã Ruth orou, né? Vamos pegar o nosso coração e vamos pôr diante dessa palavra, né? Vamos pegar aí a nossa Bíblia e estar estudando. Olha que maravilha, já está conosco também o irmão Vantuir, a irmã Leide, a irmã Silvana, a irmã Carmen. Glória a Jesus. Então nós já estamos aí com 13 pessoas, mas na casa do irmão Marcos, lá deve ter lá entre 4 a meia dúzia também, ouvindo. Então, nós já estamos aí perto de 20 pessoas, e glórias a Jesus, né? Na casa do irmão Vantuir, deve ter mais pessoas também ouvindo, e nós estamos felizes. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, com o nosso coração alegre, satisfeito, e vamos aprender algo hoje que com certeza vai alegrar o nosso coração e vai nos levar para a eternidade com Jesus. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e versículo 15 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, aqui eu já disse para os irmãos, né, não é ceia, é corpo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou destruísse, né, definitivamente aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos
os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou aqui também nós podemos colocar a palavra escravidão, né? Aqueles que pelo medo da morte se tornam escravos, né, daquilo que estão servindo. Então, meus amados irmãos, eu já posso dizer assim que o capítulo 2 do livro aos Hebreus é onde os irmãos judeus messiânicos, né, nossos irmãos, nos escreve dizendo que Jesus fora feito menor que os anjos. Por que então, pastor, que Jesus foi feito menor que os anjos? E a Bíblia, o versículo explica, por causa da paixão da morte. Então, os versículos que antecedem aí, que vai do versículo 1 ao versículo 13, explica que Jesus tinha uma paixão pela morte e que por causa disto ele foi feito menor que os anjos, né? Porque os anjos não morrem. E Jesus, então, por causa da paixão da morte, ele fora feito um pouco menor que os anjos. Mas eu já posso adiantar, quando Jesus ressuscita da morte, ele se torna maior que os anjos. Porque quando Jesus volta ali da morte, ele toma para si o domínio do reino espiritual e todos estão subjugados a ele. Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Então eu já perguntaria, você entendeu o que o pastor Luiz falou até agora? Dê um amém, dê um sim e vamos para outro áudio para nós continuarmos nesta missão tão maravilhosa. Bem, meus amados irmãos, dando glórias a Jesus, eu vou dizer para os irmãos assim: de qual morte estão falando nossos irmãos judeus messiânicos? Porque a Bíblia fala de uma primeira morte e fala de uma segunda morte. Então, meus irmãos, nesses dois versículos que nós lemos, está presente aqui as duas mortes. A primeira morte, que é a morte da carne, e a segunda morte, que é a morte da alma, né? A morte espiritual, porque quando nós morremos segundo a carne, nós não morremos já de imediato segundo a alma. Então, a Bíblia, ela fala muito com relação à segunda morte. E nós vamos dizer assim, quando aqui no versículo 14, né, para os irmãos entenderem direitinho, quando no versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, porque o assunto está falando de Jesus. Então, irmãos, aqui aparece a primeira morte para o Senhor Jesus, e com relação àqueles que serão livres da morte, está falando da segunda morte. Porque na primeira morte, irmãos, o que nós precisamos entender? Todos nós vamos passar por ela. Não tem como nós partirmos para a vida eterna se não passarmos pela morte, a não ser aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Estes sim, passarão para a vida eterna, só serão transformados, é o que diz a Bíblia. Então, meus irmãos, aqui em Hebreus 2,14 está presente as duas mortes, né? Jesus está falando da sua morte, da primeira morte, que é no corpo. Jesus passaria ali pela morte de cruz.
e dando o seu sangue, como diz em Isaías 53, pela nossa alma. E aí então, quando ele diz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, irmão, às vezes a pessoa não sabe, né? Mas eu já conversei com pessoas que dizem assim, eu preciso casar. Ah, por que você precisa casar? Eu preciso casar porque um dia eu vou morrer. Ah, olha, eu preciso comprar um carro novo. Mas por que você precisa comprar um carro novo? Porque um dia eu vou morrer. Ah, eu preciso comprar uma casa boa. Por quê? Porque um dia eu vou morrer e eu então preciso viver a minha vida aqui de uma boa forma. Então, irmãos, muitas das vezes essas coisas colocam as pessoas em uma servidão, em uma escravidão. A pessoa fica escravo daquilo que ele acha que pode, que deve. E glórias a Jesus. O irmão Patrick, a irmã Ruth diz amém, a irmã Carmen diz amém. Olha aí, ó. Então os irmãos estão entendendo, né? O Patrick disse assim, irmão Patrick, eu estava estudando sobre isso no início da semana. Império da Morte, Ministério da Morte, glória a Jesus. Hoje nós vamos definir, pastor Glauber dando amém, irmã Cidinha. Então, irmãos, o que acontece aqui, né? Jesus, ele passa pela primeira morte para nos livrar da seguinte morte, da segunda morte. E por aqui, então, nós podemos dizer aos irmãos que o segredo ou o mistério não é vencer a primeira morte. Essa nós não vamos vencer. Nós precisamos vencer a segunda morte. E é para isso que o Senhor Jesus morre na cruz, para nos trazer da ressurreição. Então Jesus vai nos ressuscitar para que nós fomos para a primeira morte. O Senhor Jesus nos ressuscita para nós herdarmos a vida eterna. Olha que maravilha! Já deu 5 minutos. Vamos para outro áudio e vamos então entender essas coisas no livro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 24, em um outro áudio. Glórias a Jesus. Irmãos amados, o livro de Romanos, né, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala muito da morte, porque ele fala do pecado e ele fala da carne. Então, no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, o apóstolo Paulo, num pequeno versículo, ele deixa aqui uma dica muito boa para isso que nós estamos falando hoje. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja, irmãos, que tinha uma certa preocupação aqui de Paulo, que ele sabia que ele ia também passar pela morte, como eu sei, você sabe. E muitas das vezes nós lemos sobre a morte na Bíblia, né? E não tínhamos a verdadeira intenção, né? O verdadeiro saber sobre a morte. E é isso que nós vamos estar levando os irmãos a conhecer hoje, porque nós já estamos escrevendo sobre o livro de Apocalipse, e eu vou dizer para os irmãos que a nossa mente vai ser muito aberta no próximo domingo com relação ao Apocalipse, né? Que chama-se o livro da revelação. Então, irmão, nós precisamos estar em paz com Deus o Pai, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem, porque eu digo para os irmãos que enquanto nós estamos, irmão, nesses dias caminhando para a verdade,
A religião, os religiosos, eles estão se debatendo como alguém que está se afogando, e nós podemos ver pela mídia que estão por aí sem saber que caminho tomar, exatamente por não entender essas coisas. Então, Romanos 7, versículo 24, o apóstolo Paulo declara que é um homem miserável, porque ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? E eu responderia: ninguém. Nem Jesus, irmãos, morreu para te livrar da primeira morte. Jesus morreu para nos trazer de lá. Ele diz que assim como ele ressuscitou, né, nós, pelo batismo, estamos morrendo para o mundo, para sermos ressuscitados com ele. Então, esse morrer para o mundo, irmãos, não é só você deixar o pecado, é literal. Você morrer para a carne, morrer para o mundo, e o Senhor Jesus tem o poder, porque ele venceu a morte, ele tem o poder de ir lá e te tirar da morte, do poder da morte. E isso é muito tremendo. Então, Romanos 7, 25, para nós concluirmos aqui o que Paulo está falando sobre isso, porque ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne não tem jeito, eu sirvo a lei do pecado. Então, meus irmãos, aqui está o segredo dos quais o apóstolo Paulo está explicando que ele é um homem carnal, miserável. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará desta morte? Agora ele diz: mas dou graças a Deus que por Jesus Cristo, nosso Senhor, eu sou livre. Eu ganho a ressurreição, assim que eu mesmo, com entendimento, olha lá, sirvo a lei de Deus, é o que você faz, o que eu faço. Mas com a carne não tem jeito, eu sirvo a lei do pecado. Muito bem, meus irmãos, então aqui são apenas 2 versículos onde Paulo explica esse fator da morte para nós entendermos, mas nós vamos para outro áudio, que o tempo passa muito depressa. Nós vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 6, que na minha Bíblia está na mesma página, creio que na sua também. Então, Romanos 8, 6. Amém, glórias a Jesus. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 6, aqui a história de Paulo continua, né, falando da carne, do pecado, da lei, e ele vai fazendo aqui uma mistura, né, mas o assunto é sempre o mesmo, a morte. E aí então, Romanos 8, 6, Paulo diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro que nós com a carne servimos o pecado e não tem por onde se escapar disso. Por quê? Porque a partir da hora, irmãos, que Adão lá foi feito segundo a carne, como eu digo sempre, ele foi feito para pecar. E é claro que nós entendemos que precisamos deixar o pecado, deixar as coisas que não agradam a Deus o Pai, o reino espiritual, o Senhor Jesus, Deus o Pai. Mas Paulo explica, né? Tem uma certa hora que Paulo ele chega a dizer, né? Aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, em Romanos 8, 6, ele diz: a inclinação da carne, né? Ou seja, a carne, ela sempre se inclina para o pecado. Olha lá, porque a inclinação da carne é para a morte, porque ela é para o pecado, mas a inclinação do espírito
é vida e paz. E aí, meus irmãos, na minha Bíblia também é na mesma página, Romanos 6, versículo 23, explica então o que Paulo está falando no capítulo 7 e no capítulo 8, né? No capítulo 7 nós lemos o versículo 24 e o 25, no capítulo 8 nós lemos o 6, vamos ler de novo. No capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: mas dou graças a Deus que por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No capítulo 8, versículo 6, nós lemos: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Agora, Romanos 6, versículo 23, para os irmãos entenderem, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, como nós falamos domingo passado, nós precisamos entender que a glória nunca é nossa, né? Ah, eu sou um santo, eu oro, eu jejuo, eu não peco, eu não sei o quê. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós, ainda que não queremos, né? O apóstolo Paulo, em certa vez, ele disse: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está dentro de mim. Então, irmãos, é sempre por Jesus. Quem venceu a morte por nós foi Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ninguém. Ninguém. Nem Jesus veio para isso. Jesus veio para que quando você passar pela morte, ele vai ao seu encontro na ressurreição. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de pecado e quando a Bíblia fala de que as pessoas vão para a morte, está falando da segunda morte, da morte que não tem mais como voltar de lá, e nós vamos entender isso hoje em nome de Jesus. Romanos também, capítulo 6, versículo 9, glórias a Jesus. Olha o irmão Vantuir dizendo aí, olha, aquele que tem medo de morrer é porque está apegado nas coisas daqui da terra. Irmão Vantuir, é uma verdade, mas irmão, eu vou te dar um conselho. Sai por aí perguntando para as pessoas: você tem medo da morte? Pode perguntar, irmão, indiscriminadamente, para crente, não crente, macumbeiro, feiticeiro, católicos, irmão. E você vai ver, irmãos, que assim como os nossos irmãos judeus messiânicos disseram, é verdade, todos têm medo da morte. Mas nós, irmãos, eu quero dizer, nós, como discípulos, estamos caminhando, o Senhor Jesus tem nos dado conhecer da palavra dele, para nós ficarmos livres de todas essas coisas, e a confiança que nós temos que ter, que hoje a palavra fala conosco, é que nós vamos morrer, sim, segundo a carne, mas o Senhor Jesus garante que vai nos tirar de lá, para nós não passarmos pela segunda morte. Romanos capítulo 6, versículo 9, está escrito assim, para nós começarmos a entender a mensagem de hoje. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, e sobre eu, e sobre você. É isto que Paulo está tentando explicar quando ele diz assim: olha,
Cristo venceu a primeira morte. Por ele, por mim e por você. E agora, o apóstolo Paulo, com muito entendimento, ele diz assim: e por causa disso, já não morre mais. Irmãos, eu não sei se você consegue entender a realidade deste versículo que o Senhor Jesus colocou para nós hoje dentro desse texto, desse contexto tão maravilhoso, que é: nós temos que ter medo da segunda morte. Se é que você tem que ter medo, você precisa ter medo, ter temor da segunda morte, porque se nós chegarmos à segunda morte, não sai mais de lá. Aí é condenação eterna. Então o apóstolo Paulo, vou ler de novo o que ele diz aqui. Ele diz: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, quer dizer, venceu a primeira morte, já não morre. Ou seja, está livre da morte. E ele diz: a morte não mais terá domínio sobre ele. Então, quando Jesus venceu a primeira morte, que ele sai lá do sepulcro, o Pai, né, Deus, o Pai, o traz de volta. Aqui Paulo está dizendo: olha lá, a morte não mais terá domínio sobre ele. Irmãos, eu sei que você ainda não pode entender, mas eu vou falar. É aqui que, quando Jesus sai da morte, ele entra em uma reunião que nós vamos estar falando no livro do Apocalipse, e você vai estremecer. Não tem como. Quando Jesus está ali, todo o reino espiritual reconhece ele como um cordeiro morto e ressuscitado, e ele ali recebe do Pai o poder para dizer: aqueles que creem em mim não chegarão à segunda morte. Vamos para outro áudio e nós vamos estar lendo João capítulo 17, também é um texto que nós gostamos de usar muito, mas vamos lá, João 17, vamos ler alguns versículos lá muito também. Muito bem, meus irmãos, olha aí, o irmão Patrick lá tá cheio da graça, viu? Tá cheio da graça. Romanos capítulo 8, versículo 10, ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o Espírito vive por causa da justiça. Oh, que maravilha! E glórias a Jesus. Irmãos, João capítulo 17 é quando Jesus entra em uma oração, né, para com o Pai, para os seus discípulos, e também para nós, né, que somos também discípulos do Senhor Jesus. Nós agora não abrimos mais mão disto, né? Somos discípulos do Senhor Jesus, e Jesus, que conhece o nosso coração, sabe que ele almeja o discipulado. Então, meus amados irmãos, João 17, do 1 ao 3, diz assim, olha: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Irmão, Jesus aqui estava falando da passagem da morte do seu corpo. E ele diz: Pai, agora eu preciso que o Senhor glorifique a mim. Olha lá, porque é chegada a hora. Então glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti.
E no versículo 2 diz assim: assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Irmãos, é aqui que o Senhor Jesus está falando e está dando a garantia de que nós não vamos chegar à segunda morte. Quando ele diz, olha, escute bem, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, quando Jesus vai para a crucificação, quando ele dá a sua alma, que era o preço que os anjos pediam, lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6, lá foi determinado que o que poderia comprar a alma de um outro homem era somente o sangue. O sangue compra a alma de outro, então alma por alma. E quando o Senhor Jesus chega nessa terra e ele vai para a crucificação, aqui o texto está dizendo, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E eu disse para os irmãos, quando Jesus sai da ressurreição, ele vai para uma reunião espiritual que nós não vamos estar vendo hoje, mas eu quero que os irmãos guardem isso para domingo que vem. Jesus vai para uma reunião espiritual, aonde ele é reconhecido como o único que tem poder sobre a segunda morte. E aí o versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso ele diz, Pai, glorifique aí o teu Filho, porque o teu Filho já glorificou a ti, né? E agora chegou a minha hora. E aí ele diz, assim como lhe desse poder sobre a carne, sobre toda a carne, para que dê para nós que somos carne a vida eterna. Então, irmãos, eu digo para você, quando a Bíblia fala de morte, para você ter cuidado, para você não pecar, para você Jesus está falando, a Bíblia, Paulo está falando da segunda morte. Porque aqui ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Poder sobre a carne, ou seja, poder sobre a morte, poder sobre o pecado, que nos leva para a segunda morte. Então, Jesus diz, se você morrer, eu vou lá e te tiro da morte. Nós vamos para o versículo 4, glórias a Jesus. Então, irmãos, nós estamos lendo João capítulo 17, para nós explicarmos para os irmãos que morte é esta, né, que tanto a Bíblia fala, né, a segunda morte. E em João 17, quando Jesus está orando ao Pai, Jesus estava numa aflição, porque ele ia para a cruz, ele sabia que a sua hora estava chegando, e ele estava entregando a vida dos seus discípulos para Deus o Pai, dizendo, Pai, toma conta deles, olha, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. E aí Jesus então começa dizendo, né, no versículo 1, Pai, chegou a hora, glorifica aí o teu Filho. No versículo 2 ele disse, assim como desse poder sobre toda a carne e tal. E no versículo 3 ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam. E Jesus vai falando, e quando ele chega no versículo 4, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, eu vou falar como eu falo sempre, eu estou arrepiado dos pés à cabeça, porque pude entender o que este pequeno versículo traz para a minha vida e me dá
a verdadeira noção do que é que o Senhor Jesus estava falando quando ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado. Irmãos, Jesus veio exatamente para morrer por você e por mim. Para quê? Para que ele, vencendo a morte, ele diz: eu venci. E se você crê em mim, você venceu também. Então ele diz em João 17,4: eu glorifiquei-te na terra, porque você me pediu e eu fiz. Olha lá, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, eu vou falar de novo para que você grave bem. Você precisa entender esse estudo de hoje, porque nós vamos, domingo que vem, para um estudo no livro do Apocalipse. E, na verdade, irmão, este livro, ele não chama Apocalipse, não. Ele chama Livro da Revelação. Logo, nós precisamos entender que para se entrar no livro de Apocalipse, precisa pedir a Deus o Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo que nos dê revelação ou revelações daquilo que lá está escrito. E aí, agora nós lemos João 17,4, uma palavra poderosa do Senhor Jesus, quando ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo acabado, tendo consumado, tendo feito aquilo que eu vim para fazer. Olha lá, quando ele diz assim: consumei a obra que me deste a fazer. E se alguém perguntasse nessa hora: mas Jesus, que obra é esta? Ele diz: vencer a primeira morte, por mim e por você, para que você não entre para a segunda morte. Esta é a morte perigosa, esta é a morte que leva para a condenação eterna, a segunda morte. E ele diz então: Pai, eu glorifiquei-te na terra, ou seja, eu fiz aquilo que você pediu. E agora, irmãos, nós vamos entender Mateus 27, 51 a 53, fala da morte de Jesus e da ressurreição. Então vamos em um outro áudio, Mateus 27, glórias a Jesus. Então, irmãos, lá agora no livro de João, agora nós vamos para Mateus, né? Mas lá no livro de João, onde nós estávamos lendo, João 17, Jesus estava fazendo uma oração porque ele ia para a morte. Ele ia para a cruz. E aqui em Mateus, capítulo 27, do versículo 51 ao 53, está escrito assim: Irmã Maria Luísa, glória a Jesus, chegou aí para estar conosco, essa jovem amada aí do Senhor Jesus, né? Olha que bênção, uma menina nova, mas gosta de aprender a palavra de Jesus para estar pregando. Então, em Mateus, capítulo 27, no versículo 51, diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E para os mais novos, irmãos, eu quero deixar bem claro que Jesus, sendo o primeiro da ressurreição, até ele não ressuscitar, não tinha ressurreição. Nenhum daqueles que morreram no tempo da lei foram ressuscitados lá na sua época, porque Jesus é o primeiro. E aqui então Jesus
aqui deixa claro o texto dizendo que quando Jesus morre, ele vai para a cruz, ele dá lá o seu sangue. Então ele agora diz que depois da ressurreição dele, olha lá, ele saiu do sepulcro, olha lá, depois da ressurreição dele, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ali, meus irmãos, já deu início o Senhor Jesus fazendo o trabalho pelo qual ele veio livrar o homem e a mulher da segunda morte. Então, o nosso grande problema, irmãos, eu quero deixar bem claro para você hoje, não é a primeira morte. O nosso problema é quando o medo que nós temos que ter da morte, porque diz lá o texto de Hebreus, né, que todos têm medo da morte, e eu diria para os irmãos que, de um lado, nós podemos dizer que é bom que nós tenhamos o medo da morte, da segunda morte, mas quando olhamos para Jesus e quando nós cremos que ele foi para a morte exatamente para nos tirar de lá. Então agora nós vemos aí Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 53, para deixar bem claro para os irmãos que quando disserem a você que lá na antiga aliança Abraão, Davi foi ressuscitado, você diga assim, então a Bíblia é mentirosa e Jesus também, porque Jesus é o primeiro da ressurreição. Agora, irmãos, nós vamos para outra parte do estudo. Agora que nós vamos entrar de fato e verdade no estudo, né? Porque até aqui nós estávamos explicando para os irmãos o porquê do medo da morte, né? O porquê as pessoas têm medo da morte é porque quando as pessoas vão para a morte, irmãos, ele só sai de lá se Jesus tirar, porque Jesus foi quem venceu a morte e a ressurreição. Então, irmãos, quando o homem fecha os olhos aqui nesse mundo para a morte, o único que pode tirar ele de lá chama-se Jesus Cristo. E nós vamos para o livro de Apocalipse explicar isso para os irmãos, que é algo muito tremendo. Jesus é reconhecido dentro do reino espiritual como sendo ele o único que pode tirar o homem da segunda morte. Vamos. Muito bem, meus amados. Como eu disse para os irmãos, agora que nós conseguimos chegar no estudo de hoje. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando sobre o medo da morte. E quando nós passamos o vídeo domingo, lá dos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no vídeo, irmãos, fala lá que quando o pastor lá, a pessoa responsável por pregar a palavra, ele, num sábado normal, né, um dia de sábado normal, que eles se reúnem aos sábados, ele chega lá no templo, né, que eles chamam de igreja, e ele começa a mostrar para o povo e falar, olha, vocês não têm jeito, vocês não vão herdar a salvação, porque vocês não fazem aquilo que Jeová manda, vocês vêm para o templo no sábado, vocês são muito bonzinhos aqui, mas no meio da semana vocês fazem isso, fazem aquilo, e ele foi tão arrogante, irmãos, que as pessoas saíram para as ruas com gritos de horror, gemidos de dor, e com ai de desespero. Sabe por quê, irmãos? Porque estes estão descobrindo que eles não servem a Jesus. Até falam de Jesus, mas eles servem o sétimo dia.
eles servem o sábado. E já adiantando o assunto de Apocalipse, eu vou dizer para os irmãos, como disse domingo passado, quando a Bíblia trata do 7º dia, que o mundo foi feito em 7 dias, está falando também dos nossos dias, porque o mundo ainda não terminou de ser feito. Então, irmãos, quando você lê em Gênesis que o mundo foi feito em 7 dias, está falando também da nossa época. Está falando de Adão, sim. Está falando de Noé, sim. Está falando da lei, sim. Está falando dos patriarcas, sim. Mas está falando dos nossos dias. E aí, então, quando eu vi aquele vídeo, me deu um pesar no coração e eu disse assim: estas pessoas estão morrendo com seu próprio veneno. Pregaram tanto que Jeová é Deus. E aí, os irmãos, entendam uma coisa: quando você vê na sua internet um pregador adventista, pode ter certeza que na pregação dele entra Daniel e Apocalipse, passando por cima dos evangelhos do Senhor Jesus. Então eles estão descobrindo agora, com pesar, que se eles não forem para Jesus de fato e verdade, eles não têm salvação, porque Jesus é o único que pode tirar o homem de enfrentar a segunda morte. E o povo então saiu de dentro do templo. Os irmãos podem ver o vídeo de novo e os irmãos vão ver que eles saem gemendo, gritando, gemidos de dor, gritos de horror. Ou seja, ai de desespero. Por quê? Porque os religiosos, os mesmos que tiraram a palavra Elohim da antiga aliança, que é deuses, e colocaram a palavra Deus, eles estão descobrindo que aqueles deuses não têm como salvar o homem da segunda morte. Só quem pode salvar o homem da segunda morte é o Senhor Jesus. E eles desprezaram, passando por cima de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tudo isso que nós lemos hoje, mostrando que só Jesus pode vencer a morte. Eles passaram por cima. E quando, irmãos, eu já fiz a prova disso. Quando você diz para um adventista: olha, não vai haver julgamento, o Senhor Jesus vai tirar sua igreja daqui, eles batem o pé e dizem: claro que vai haver julgamento, está escrito na palavra que vai haver julgamento. Então eles querem o julgamento, e lá no julgamento, eu vou dizer para os irmãos com todas as letras: todos já estão condenados à segunda morte, porque só Jesus pode nos tirar da segunda morte. Então, irmãos, agora que nós estamos entrando na parte onde nós queremos falar exatamente por que fomos buscar essa palavra, por que estudamos essa palavra de o medo da morte. Vamos continuar, vamos para Romanos capítulo 6 de novo, vamos voltar lá, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 3, para nós continuarmos entendendo o medo da morte que o povo está vivendo, meus amados irmãos. Então, o irmão Vantuir colocou aqui, olha, com muita sabedoria, olha, nós temos que ter medo, nós temos que ter medo da segunda morte. Por isso é que Jesus Cristo mandou a gente vigiar, ou seja, estar sempre em comunhão com Ele. Agora, irmão Vantuí, eu vou falar sobre isso. Por que os religiosos de hoje estão com medo da morte? Olha lá, eles estão apavorados, mas não como nós, né, que procuramos olhar para a morte, ter um receio dela, mas olhando para Jesus e sabendo que Ele
pode nos tirar da segunda morte. Então agora, livro de Romanos, capítulo 6, diz assim, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Então, irmãos, veja bem, é claro que nós sabemos que a graça cobre muitas das coisas que nós fazemos, mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele está questionando. Ele diz assim, olha lá, nós vamos permanecer no pecado para usar mais da graça, e quando nós usamos da graça, nós segundo Jesus, com o pecado, nós mandamos Jesus para a cruz de novo. Versículo 3. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Irmãos, eu vou lhe dizer aqui com todas as palavras, quando você passou pelo batismo, que muitos dizem ser simbólico, aqui diz que quando você foi batizado, quando você foi deitado dentro daquela água, você estava dizendo para o reino espiritual que você estava crendo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não é que você ficou salvo naquele momento, naquela hora, mas você estava dando o certificado de que você crê que Jesus um dia morreu por você, foi sepultado assim como você foi na água, mas assim como você saiu da água, Jesus também saiu da morte. E é isso que Paulo está explicando. E eu vou dizer para os irmãos, hoje eu precisei tirar um irmãozinho do nosso grupo de líderes, porque disfarçadamente ele veio com uma palavra que não precisa o batismo. E tem pessoas pregando isso, viu, irmãos? Não precisa o batismo, o evangelho está muito acima do batismo. Ceia, um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho. Não, isso é tudo espiritual. Isso foi lá no tempo de Jesus. E eu pedi para o irmãozinho que não colocasse esse tipo de mensagem no nosso grupo, porque nós não cremos assim. Nós cremos que o batismo é real, nós cremos que a ceia é real. E ele quis defender o lado dele e eu disse, irmãos, você me desculpa, mas eu vou tirar você do grupo, porque não é isso que nós cremos. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo bem claro, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, irmãos, quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você estava mostrando para o reino espiritual que você é salvo também pelo batismo, porque é ali que você dá a sua confissão de fé. Por isso, quando a pessoa é batizada, o pastor diz assim, irmão, você crê que o Senhor Jesus morreu por você, ressuscitou? Creio, pastor, eu creio. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E o irmão Vantuir vai lembrar do nosso estudo que nós demos lá em Nova Lima, Belo Horizonte, aonde ele, a esposa, a filha, as pessoas foram lá para ouvir o estudo, e quando nós terminamos o estudo do batismo, todos eles se batizaram. Nós fomos lá para batizar somente uma filha dele, e todos se batizaram porque creram na palavra que ouviram. Então nós lemos Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 3, nós vamos para o versículo 4. Glórias a Jesus. Irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 4, nessa tradução minha aqui, João Ferreira de Almeida, o versículo começa assim, ó. De sorte que, essa palavra de sorte que, irmãos, ela é uma palavra da antiga aliança, porque sorte na Bíblia é um demônio. Só que
No testamento de Jesus, no original, não entra essa palavra de sorte, mas a teologia, por 56 ou 57 vezes, não me lembro agora, colocou no testamento de Jesus a palavra de sorte que, essa palavra, eu vou dizer de novo, em nome de Jesus ela está repreendida, porque ela representa um demônio. E isso os teólogos sabem porque no dicionário bíblico diz que sorte é um demônio. Então você tire a palavra de sorte do versículo 4 e coloque assim: por isto que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, olha lá, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então tá aqui, irmãos. Quando você passa pelo batismo, você está mostrando que você foi sepultado nas águas, e eu diria, só se sepulta mortos. Então nós morremos para o mundo. O batismo está dizendo isso. Você morreu para o mundo e você ressuscitou para Cristo. Então, Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo: por isso que fomos sepultados com ele, com Jesus, agora pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, os religiosos que estão dizendo, estão pregando Daniel, estão pregando Apocalipse, estão pregando julgamento, eles querem ser julgados, eles querem passar pelo julgamento, eles esqueceram que Jesus veio, e eu mostrei isso para os irmãos, Jesus veio exatamente para fazer a vontade do Pai, que era qual? Passar pela morte, vencer a morte e nos trazer junto com ele. E aqui então, isto, irmãos, Paulo está explicando para os irmãos de Roma que é feito no batismo. O reino espiritual, irmãos, reconhece o batismo, e muitos cristãos hoje não reconhecem, estão dizendo que é símbolo, simbologia. Irmãos, dentro do reino espiritual, eu não canso de falar isso, não existe símbolos. Dentro do reino espiritual, ou é ou não é. Por isso, irmãos, que eu já vou adiantar para você daqui, de hoje. Depois que Jesus venceu a morte, nada mais mudou até o dia de hoje. E nós vamos ver isto no livro do Apocalipse. Nada mais mudou. Não era como no tempo da lei, né? Aí, por isso que eu disse para os irmãos domingo passado que essas etapas que o mundo foi passando, né? Antes do dilúvio, tempo da lei, tempo disso, tempo daquilo, os teólogos chamam de dispensação de Deus. E eu digo, não é dispensação de Deus. O livro de Hebreus chama de mundos. Os mundos que foram criados. Irmãos, quando nós falamos que aquelas coisas eram dispensação de Deus, nós estamos dizendo que Deus estava em toda aquela baderna de morte, de sangue, de bode, de tudo que acontecia lá. E eu vou dizer para os irmãos, a única dispensação de Deus o Pai para este mundo chama-se a graça do Senhor Jesus derramada por nós. Esta é a única dispensação. Irmãos, você não pode mais ouvir essas coisas e ficar calado. Quando alguém disser para você, irmãos, o que mais tem na internet é pastores com uma cara de pau falando das 7 dispensações de Deus. Ou as 7 dispensações. E é chamado de dispensacionalistas.
É teologia da dispensação, teologia do dispensacionalista. Eu falei essa palavra para o Patrick essa semana, ele disse assim, nunca ouvi essa palavra. Pois é, meu irmão, a maior facção, vou usar a palavra correta, a maior facção teológica, ela está montada em cima daqueles que aceitam as 7 dispensações de Deus o Pai, que estão todos amarrados, esse demônio, em nome de Jesus. Vamos para outro áudio, para nós continuarmos vendo Romanos, capítulo 6, versículo 5. Bem, meus irmãos, então o apóstolo Paulo, aqui pelo livro de Romanos, como eu falei, né, ele fala muito de pecado, de morte, da lei. Então, no capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. E os chamados cristãos de hoje estão perdendo essa oportunidade, porque voltaram a declarar que era Deus que estava lá na antiga aliança, quando a palavra Elohim foi arrancada da Bíblia por 2.700 vezes e foi colocado a palavra Deus. E eu estava olhando, irmãos, um vídeo que dá até o nome lá de um teólogo que na década de 1900, lá nos anos 1900, ele foi um dos primeiros que começou a mudar as escrituras. E eu digo para os irmãos, já falei domingo passado e tenho falado, escrevi no livro, que a primeira mudança que foi feita na Bíblia, tiraram a palavra Elohim e colocaram a palavra Deus, para dar uma outra direção para a Bíblia, a palavra de Deus. Glórias a Jesus. O irmão Vantuíri está dizendo, verdade, pastor Luiz, lembro sim do batismo e o Espírito Santo tocou em todos nós. Irmãos, nós pregamos lá uma palavra que o Senhor Jesus nos deu há muitos anos atrás, quando entramos para essa visão, aonde Adão e Eva desceram 5 degraus. E chegaram na morte. Degraus, né? Degraus. E, então, o que acontece, irmãos? Esses 5 degraus, nós temos que subir eles. Quando nós conhecemos a Jesus. Foi essa palavra que eu levei lá em Nova Lima. Quando eu vou fazer um batismo, eu uso desse estudo, onde Adão e Eva desceram os 5 degraus, e eles chegaram até a morte, né? Deixaram a vida eterna e chegaram à morte. E nós temos que subir esses 5 degraus para encontrarmos com a vida eterna que Adão e Eva dispensou. Então, meus amados, nós estamos lendo Romanos 6, versículo 5, que diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, quando é feito isso, irmão? No batismo. Mas tem, irmão, uma facção teológica hoje, que vem lá do sul, lá daquele lado, que está dizendo que não precisa batismo. Não! E eu digo, se você tirar do evangelho o batismo e a ceia, você tirou as 2 colunas do evangelho, não sobrou nada, o evangelho desmorona. São coisas satânicas, diabólicas. E hoje, infelizmente, eu deparei com um irmãozinho nosso trazendo essa mensagem dentro do nosso grupo. Mas nós estamos de olhos abertos. Estamos vendo a intenção e estamos pedindo a Jesus. Jesus, tenha misericórdia. E aí, meus irmãos, então, Paulo está dizendo no texto, olha, se você foi plantado pelo batismo, você foi sepultado, assim como Jesus foi sepultado lá no sepulcro e venceu a morte, nós também fomos sepultados pelo batismo, que foi o que o Senhor Jesus deixou. E hoje eu ainda disse para o irmão, batismo é justiça de Deus.
Porque Jesus, quando ele vai para ser batizado por João Batista diz a ele, mas você sendo filho de Deus, vem a mim para ser batizado, que eu sou homem? Jesus fala assim, deixa por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. Então, no batismo está a justiça de Deus, mas o povo está cego e não está entendendo que o versículo está dizendo, você precisa se batizar, porque isto é justo para Deus. Nós vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 6, amém, glórias a Jesus aí pela vida da irmã Ruth, também colocando aí a sua participação de 1 Coríntios, capítulo 9, que diz, e por isso, se eu faço de boa mente, o batismo, claro, nós estamos falando de batismo, terei prêmio, olha lá, por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. É isso mesmo, irmã Ruth. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim, sabendo isto, olha irmãos, essas palavras da Bíblia hoje me chamam tanta atenção, irmão, quando o apóstolo Paulo fala assim, mas agora, né, de modo nenhum, aqui o apóstolo Paulo diz assim, sabendo isso, ei, Paulo, sabendo o quê? O que você vai falar aí, Paulo? Ele diz assim, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Está aqui, irmãos, olha aqui. Então, Paulo, ele chama a atenção daqueles que estão ouvindo ele, quando ele diz, ei, prestem atenção, sabendo isto, Paulo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Por isso você é chamado para o batismo, e eu digo para os irmãos, as pessoas que foram batizados e não sabem dessas coisas, não foi batizado. E agora, pastor, como é que fica? Eu digo assim, irmãos, na Bíblia, batismo é consciência. Batismo é você saber o porquê que você está sendo batizado. Aí o apóstolo Paulo te dá a chance de você ser batizado pela palavra. Ele diz em Efésios, sendo lavados pela palavra, sendo batizados pela palavra. Você pode. Ah, pastor, eu fui batizado lá e eu não sabia essas coisas. Mas você crê nisso que eu estou pregando? Creio. Então, amém. Glória a Jesus. Agora, veja bem, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Olha aí, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Glória a Jesus. Pastor Luiz, veja para mim na Bíblia textual se essa palavra dispensação é a correta. Irmã, eu vou falar sobre isso domingo que vem, é a irmã Ruth que está pedindo. Eu creio que é a irmã Ruth aqui que está pedindo para ver a palavra dispensação. A palavra dispensação, irmã Ruth, ela entra na Bíblia só por 4 vezes. Nós vamos falar isso domingo, viu? Domingo que vem. Acalme o seu coração. Irmã Ruth, discípula do Senhor Jesus, aguarde até domingo que eu vou falar sobre isso, tá bom? A palavra dispensação está no estudo de domingo que vem. Bem, então, agora, Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo diz, né? O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, irmãos, nós estamos explicando para os irmãos o quê? Nós estamos explicando para os irmãos que se você perguntar para qualquer religioso, seja adventista, assembleiano, batista, macumbeiro, feiticeiro, católico, o que for, se você perguntar para ele, você tem medo da morte? Ele diz, eu tenho.
E lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus venceu a morte para que nós não ficássemos debaixo de uma escravidão, não ficarmos sujeitos ao pecado. E aí, meus irmãos, eu vou te dizer, quem está esperando o julgamento final tem medo da morte, porque dispensou o evangelho e leva toda a base da sua mensagem para Daniel e Apocalipse. E Daniel e Apocalipse só fala de julgamento. E nós vamos ver isso domingo que vem. Eu estou apenas preparando os irmãos e mostrando para os irmãos o que está acontecendo hoje com os templos. As pregações hoje nos templos é para as pessoas saírem mesmo correndo, gritando de horror, com gemidos de dor e com ai de desespero, porque dispensaram Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e passaram a pregar Daniel e Apocalipse. Vamos para outro áudio, para Romanos 6. Bem, meus irmãos, então, Romanos capítulo 6, Paulo está explicando, né, sobre a morte pelo batismo, como que essas coisas procedem, como é que nós devemos crer, como que nós devemos conhecer. E você, irmão, e eu, que somos discípulos, nós precisamos conhecer essas coisas para sair por aí detonando o reino de Satanás, que está pregando que o batismo é símbolo. Irmãos, trazem a lei como realidade, trazem o... E se você perguntar para alguém, meu irmão e minha irmã, olha, lá quando Moisés passou sangue nos umbral das portas para livrar os primogênitos, será que o povo passou sangue mesmo? Eles vão dizer, passou sim, lá eles passaram sangue na porta. Aí você diz assim, mas a ceia que nós tomamos, o pão e o cálice, ele é realidade? É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo? Não, irmão, não. Ali é símbolo, irmão. Você só tá fazendo um símbolo para mostrar para o reino que aquilo ali é simbologia. E Jesus está dizendo assim... Jesus diz assim, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Então nós precisamos aprender essas coisas para sair pregando por aí, falando a palavra do Senhor Jesus. E Romanos capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, irmãos, quando você confessa o batismo, você está dizendo para o mundo que você morreu para o mundo, porque não se enterra ninguém vivo. E Paulo está explicando isso para os irmãos de Roma, quando ele diz, ele está falando do batismo, preste bem atenção. E ele diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, por isso que Jesus vai nos tirar só depois da morte. Morreu, Jesus vai lá e diz, eu venci a morte e você venceu também. E aí, Romanos 6,8 diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Está aqui, irmãos, o segredo. O segredo está aqui. Paulo está explicando que no batismo, por isso que a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Falei isso para o irmãozinho hoje. Falei, irmão, vocês estão desfazendo do batismo. E foi Jesus quem disse, quem crer e for batizado será salvo. O irmão Vantuir colocou o texto bíblico aí, é um dos textos que traz a palavra dispensação. Irmãos, mas vamos deixar isso para domingo que vem, amém, glória a Jesus, 9:17, fala da dispensação. Mas nós vamos tratar desse assunto, olha lá, porque se faço isso por própria vontade, tenho recompensa. E se por imposição e encargo, me é sido
confiado. Ah, não, eu pensei que o irmão estava falando da dispensação, mas amém, glória a Jesus. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, irmãos, Romanos capítulo 6, Paulo está falando do sentido do batismo, e ele diz, olha lá, Paulo diz que no batismo, nós vamos para o batismo quando nós morremos para a carne, morremos para o pecado. No versículo 8 diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele iremos para a vida eterna. E glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós chegamos, Romanos 6, capítulo 6, versículo 8, e agora nós vamos para o versículo 9, que é onde nós lemos antecipadamente para os irmãos entenderem. E aí, meus irmãos, esse Romanos capítulo 9, nós vamos falar dele em muito bem, irmãos. Então, a irmã Ruth colocou o versículo... A irmã Ruth colocou o versículo de 1 Coríntios 9, versículo 17, que diz assim, apenas uma dispensação me é confiada. Muito bem. Então, irmãos, aí o irmão Vantuir colocou que na Bíblia dele não tem a palavra dispensação. Olha lá, tem por recompensa, se por imposição, um encargo me ha sido confiado. Então a palavra encargo entrou no lugar de dispensação. Bem, mas para os irmãos entenderem, a irmã Ruth, o irmão Vantuir, todos, a palavra dispensação, irmãos, é dispensar uma ação. Dispensar uma ação. Então, quando os teólogos falam que o mundo já passou ou vai passar por 7 dispensação, eles estão dizendo que cada mudança que houve foi uma dispensação de Deus o Pai, que ele muda de camisa. Que o mesmo Deus da lei, o mesmo Deus do dilúvio, o mesmo Deus que pede sacrifício de bode, é o mesmo Deus da dispensação da graça. Então nós vamos estar falando isso domingo que vem. Amém? Glórias a Jesus, Deus abençoe os irmãos que estão aí nos ajudando. Então, meus amados, aqui agora nós vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 9, onde diz assim, sabendo que, olha lá, irmãos, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então, irmãos, eu coloquei aqui para os irmãos entenderem de que aqueles que se dizem cristãos e não são, eles estão, irmãos, não com medo da morte, eles estão com pavor da morte. Mas eles não estão com pavor da primeira morte, eles estão com pavor da segunda morte. Se os irmãos puderem, assiste aquele vídeo que eu coloquei para os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e veja, irmãos, como que as pessoas saem correndo do templo desesperados, horrorizados, com a pregação do pastor dizendo que eles não vão herdar a salvação. Mas, irmãos, entendam bem, foram eles próprios, foi a teologia, foi a religião que pregou que Jeová é Deus. E agora eles estão sendo obrigados a pregar que quem está seguindo a lei não será salvo, vai passar por um julgamento e não será salvo. E o povo está desesperado, os religiosos, por ser final dos tempos, os religiosos estão desesperados porque eles estão descobrindo que a salvação não está na antiga aliança, a salvação não está em Daniel, Jesus é o primeiro da ressurreição. Ah, pastor, mas e Apocalipse? Apocalipse 1:19, foi mostrado para João o quê? João, escreve aí as coisas que tem visto, passado, as que são presente e as que depois dessas hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse, por isso o nome dele é livro da revelação, porque se você não for para ele
por revelação, você não entende o que está escrito no livro do Apocalipse. Então, os prostitutos da Bíblia, aqueles que prostituíram a Bíblia, colocaram Jeová como Deus, quando ele é um Deus com letra minúscula, e agora eles estão descobrindo que Jeová não pode salvar ninguém, somente quem pode salvar. É isso que nós vamos mostrar no livro do Apocalipse na semana que vem. Então, irmãos, aqui termina o estudo de hoje, em Romanos capítulo 6, versículo 9. Mas eu quero ainda ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, em Muito bem, meus amados irmãos. Como eu falei aí no último áudio, no livro de Romanos, nós concluímos o estudo de o que está acontecendo com as religiões, né? Por que que os nossos irmãos judeus messiânicos, lá no livro de Hebreus, diz que todos têm medo da morte, mas que Jesus venceu a morte, né, para nos tirar desse medo, dessa servidão. E agora, irmãos, nós vamos fazer aqui uma transposição para o livro do Apocalipse, para você já ficar com o seu coração agradecido e esperando o estudo de domingo. Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 2, é onde começa falando das igrejas, mas aqui é igreja mesmo, né? A igreja do lugar, né? A igreja que estava, não é a igreja Assembleia, não é a Batista, não é a Adventista, a igreja que está na Ásia, em Éfeso, a igreja que está em Esmirna. Então aqui está falando de um povo, não de uma igreja templo, de um povo. E vai falando, tal, né? As 7 igrejas. E, irmãos, eu já vou adiantar para você que toda vez que fala de 7, está falando da criação. E essas 7 igrejas representam as 7 épocas, as 7 coisas que aconteceram. A primeira época, né, Adão, depois Noé, depois os irmãos vão entender isso. Então, quando é falado na segunda igreja, aqui na segunda carta para Esmirna, João estava vendo, né? Aqui João já está tendo as visões para ele escrever, e no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 11, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Isto aqui, irmãos, é de uma profundidade sobre o que nós pregamos hoje, que Jesus venceu a morte, a primeira morte, Jesus venceu, e lá em Hebreus está dizendo que ele venceu a primeira morte para nos tirar da segunda morte. Ela é o problema para nós, ou para todo ser humano. Então, João escreve no livro do Apocalipse, ele escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque, irmãos, o dano não está na primeira, mas está na segunda. Mas se quando você for pego na morte, na primeira morte, você estiver em pecado, o Senhor Jesus não pode tirar você de lá pela ressurreição. Então, irmãos,
O nosso problema, de fato e verdade, que Jesus quer te tirar é da segunda morte. Mas como nós já dissemos e escrevemos em 2010, nós escrevemos eternidade, hoje ou nunca mais. Irmãos, você tem que fazer por onde pensar e agir de forma que você já está na eternidade. E aqui então, João está escrevendo o Apocalipse, o livro da Revelação, e ele diz, olha lá, ele diz assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque ela é o problema. Então, se você conhece, irmãos, um adventista, pelo menos, passa essa mensagem para ele. Crie coragem. Diga para ele que ele precisa entender que lá na antiga aliança não tinha ressurreição, porque Jesus é o primeiro da ressurreição. Então eles têm que vir para Jesus. Eles até pregam Jesus, irmão, mas assim, um Jesusinho tão pequeno, né? Porque o negócio deles é com Daniel e o Apocalipse e o julgamento. Então, irmãos, aqui o apóstolo João, né, está escrevendo o livro do Apocalipse, e aí Apocalipse 2, versículo 11, ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós vamos para outro áudio e não bem, meus irmãos. Então, Jesus tem dispensado para nós, irmãos, revelação tremenda, tremenda, tremenda. Eu gosto da palavra tremenda, né? Jesus tem dispensado para nós algo do reino mesmo. E quando Jesus me deu essa mensagem de hoje, né, o porquê os religiosos estão com temor, né, estão horrorizados. E Jesus falava comigo sobre Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6. E eu já vou adiantar para os irmãos aqui, para a mensagem de domingo que vem, que Apocalipse capítulo 5, irmãos, é quando Jesus chega aqui na terra e vai para a cruz. Então Jesus veio lá do reino do Pai, ele vem aqui para a terra, e no capítulo 5, Jesus está falando aqui de Jesus, de certa forma, contando que Jesus veio, tomou o livro e os selos e tal, e eu não quero explicar hoje, eu quero deixar para domingo, mas Apocalipse capítulo 5 está falando de quando Jesus veio para esse mundo, e os irmãos vão se lembrar que domingo passado eu disse que nós estamos na quinta era, né? Nós estamos vivendo a quinta época, das quais o teólogo chama de dispensação. Então eles dizem que quando Jesus veio para cá, Deus então dispensou para nós a graça, assim como ele dispensou a lei para o povo da lei. Eles falam isso abertamente. Então, irmãos, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, para você já ir colocando aí no seu coração o que você vai receber domingo que vem. Mas o título da nossa mensagem de domingo que vem está baseado no versículo 9, versículo 10 de Apocalipse 5, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, esse é o versículo chave que nós estaremos falando sobre a revelação de Apocalipse 5, e aí o versículo 10 diz assim: e para o nosso Deus, olha lá, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Agora veja bem, irmãos, tem muitas traduções que tiraram, né, a palavra e para o nosso Deus. Eu tenho traduções aqui que foi tirado essa palavra. Talvez, irmão Vantuir, a Bíblia que você está com ela, tirou essa palavra. E para o nosso Deus. Apocalipse 5:10. Tem muitas Bíblias, vou repetir de novo, que tiraram essa palavra. E para o nosso Deus. E os irmãos vejam que ela é uma continuação do versículo 9. O versículo 9 diz: cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, é uma continuação, os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão, olha lá, sobre a terra. Então, meus irmãos, eu quero que vocês leiam Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6, porque nós estamos vivendo a era do capítulo 5. Nós estamos vivendo a era 5, como eu disse para os irmãos, que ela começou na morte de Jesus, ou na vinda de Jesus, como queira. E no capítulo 6, está falando da transposição de quando Jesus voltar. Eu quero que os irmãos entendam isso. Leiam Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, porque o capítulo 5 está falando de quando Jesus veio para essa terra até hoje. Está falando do tempo da graça, capítulo 5. E o capítulo 6 está falando de quando Jesus vier buscar a sua igreja. E os irmãos vão entender isto, que é já uma outra era, uma outra época. Então, irmãos, leiam Apocalipse 5, Apocalipse 6, sempre levando o seu entendimento cativo. Apocalipse 5, versículo 9 e versículo 10. É aonde o Senhor Jesus está nos dando uma revelação muito tremenda que você precisa ficar sabendo. Irmãos, agora nós terminamos o estudo de hoje aqui. E eu vou deixar para os irmãos que estejam orando, aqueles que quiserem orar, pelo pastor Luiz, pela minha família, por todos os irmãos que estiveram nesse estudo conosco, por você, orem por todos, irmãos, que recebam essa palavra em nome de Jesus. E quando todos os irmãos terminarem de orar, o pastor Glauber vai estar dando as bênçãos apostólicas e falando alguma coisa que ele quiser falar também, fazendo aí um resumo para os irmãos. E eu aguardo os irmãos para domingo que vem nós estudarmos Apocalipse, ou seja, Revelação, capítulo 5 e capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, pastor Luiz, amém, todos os irmãos, e amém, Pai amado, amém, Senhor Jesus, amém, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por este momento maravilhoso, que passou tão rápido, mas nos alimentou, edificou as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Então, Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus é fiel. Obrigada, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão novamente pelas nossas falhas e fraquezas. E peço, Senhor, que nesta noite o Senhor continue, Senhor, nos dando lucidez, clareza, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, poderosamente a vida do pastor Luiz, Senhor, de toda a família
vida dele, irmã Vilma, Senhor, irmão Cláudio, irmã Cibele, amado, Ana Cláudia, irmão João, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, irmão Rubens, a irmã Valéria, Senhor, o Paulinho, Senhor, todos, meu Pai querido, da família do teu filho, meu Pai querido, tanto carnal quanto espiritual, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, cobre-os com a tua graça, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, livra, amado, de acidente, livra de quedas fatais, livra de toda opressão das trevas, meu Pai, de ataque, fúrias, meu Pai querido, de homens perversos, meu Pai querido, que estão sobre essa terra, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, e abençoa a vida, Senhor, viver o caminhar de toda a tua igreja, de cada irmão, de cada pequenino seu, de cada discípulo, Senhor, que procurando viver a tua verdade, meu Pai querido, determinam viver o que é santo e verdadeiro, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, que a tua paz, o teu consolo, o teu refrigério, cura, bálsamo, amado, esteja na vida, no viver, no caminhar do pastor Luiz e sua família e na vida de todos os nossos pastores, pastor Glauber, pastor Vantuir, pastor Marcos Dan, todos que professem, vivem a grandeza do teu reino e sobre a vida de cada irmão, Senhor, sobre a vida dos familiares, Senhor, sobre a vida da mente, coração dos jovens, sobre a vida das crianças, sobre a vida dos idosos, sobre a vida daqueles que estão enfermos, meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, sobre a vida daqueles que estão fracos na fé. Nós declaramos e determinamos, meu Pai querido, a grandeza do teu poder em nossas vidas, para nos dar força, Senhor, coragem, determinação, paz, mansidão e ousadia, para nós vivermos e determinarmos o que é santo e verdadeiro. Abençoa a nossa noite, nos dê um sono gostoso e tranquilo, Senhor. Que a tua paz e a tua graça venham reinar em cada coração, em cada vida, em cada mente, em cada lar, em cada família, para a tua honra e para a tua glória. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém, Pai querido. Obrigada, Pai, em Deus nome do Santo e teu Filho poderoso. amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, pela vida, do pastor Luiz, por toda a família dele, que o Espírito Santo, meu Pai, continue iluminando a mente dele, continue falando, através do pastor Luiz, para que ele possa estar nos ensinando cada dia mais a levar o teu evangelho, Pai, às pessoas necessitadas. Eu te peço também, meu Pai, por todos os irmãos, evangelizadores, né, do mundo inteiro e também do grupo, que o Espírito Santo esteja com cada um, protegendo, livrando de todo mal, de toda perseguição, e instruindo a cada um também levar o Evangelho, a toda parte do mundo, Porque hoje nós temos uma ferramenta que é as redes sociais, Então a gente tem condições de estar levando o Evangelho para mais longe. E eu te peço, meu Pai, que também, que proteja, o pastor Glauber, que está sempre também trazendo a palavra para a gente, e os outros irmãos também aí do grupo, também que estão fazendo os estudos, estão participando, e eu peço para todos, não só para esses que fazem o estudo, mas para todos os outros irmãos, que o Espírito Santo toque no coração de cada um, e eles possam levar a tua palavra, meu Pai, e também buscar a salvação. Amém? Que a paz esteja com cada um de vocês. E eu desejo uma ótima noite para todos. Amém. Em nome do Amém, Senhor pastor Jesus Luiz. Cristo. Glória ao Senhor Jesus por esse estudo. Baita estudo. E com isso a gente reforça, que a salvação ela só é em Cristo. E reforçamos também que essa carne, as coisas daqui não interessam a Deus Pai. E que o interesse dele maior é nos livrar da condenação eterna que foi imposto lá por aqueles deuses, por aquele Deus lá da antiga aliança. E minha oração é para que as pessoas elas não voltem atrás, Depois de ter conhecido Jesus verdadeiramente, volte às coisas das fábulas, como Paulo mesmo disse. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem falado com a gente, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, agradeço por ter aberto nossos olhos, Pai, porque por uma maldição, o livro de Isaías, Jeová, ele
nos cegou espiritualmente, mas através do Senhor Jesus, o Senhor nos deu a visão do teu reino, da tua verdade. Pai, eu te peço também, Pai, que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que ainda estão cegas espiritualmente, Pai. E que o Senhor mostre para ela a tua verdade, Pai. E que os olhos delas sejam abertos em nome de Jesus, Pai. E, Pai, que essas pessoas, Pai, elas possam reconhecer o teu reino, a tua verdade. E, Pai, que elas não voltem atrás, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do pastor Luiz. Repreendo em nome de Jesus todo mal, toda ação das trevas na vida do pastor Luiz e também na vida de todos os irmãos aqui do grupo, Pai. Eu repreendo, Pai, e expulso toda ação maligna em nome de Graça e Jesus. paz a todos os irmãos. Eu precisei dar uma pausa, porque eu precisei dar atenção aqui em casa. Então, mas agora eu vou orar, tá bom? Esse estudo foi maravilhoso. Mostrou para nós que nós estamos no caminho certo e que nós precisamos cada vez mais do Senhor Jesus, porque Ele tem nos revelado, né, coisas maravilhosas e nós precisamos dele para continuar a caminhada. Amém? Santo Deus eterno Pai, louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai eterno, por esse estudo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o teu cuidado com as nossas vidas. Pai, te peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas, Senhor. Te peço, Senhor Jesus, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs nessa caminhada. Ajuda o pastor Luiz, ajuda os outros pastores, Pai amado. Que eles possam, Senhor Jesus, continuarem firmes, Senhor. Livra eles de todo mal. Livra eles dos ataques e das afrontas no maligno. Também te peço, Pai eterno, pelos familiares dos pastores, Pai. Pelos familiares dos líderes, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, livrando de todo mal, Pai. Coloco nas tuas mãos, Pai amado, cada coração, cada vida que aqui estava presente, Senhor, nesse estudo. Te peço, Senhor Jesus, por todos aqueles, Senhor, que ouvirão durante a semana. Que o Senhor venha tocar no coração, venha abençoar, venha livrar de todo mal, Pai amado. E de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que mesmo não estando aqui nesse grupo, Senhor Jesus, ouvirá, Senhor Jesus, através do canal da minha irmã Cibele, Pai. Cuida, Senhor Jesus, de cada um, cuida de cada vida, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-las, Senhor Jesus, e que o Senhor possa livrá-las de todo o mal, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Obrigada mais uma vez, Pai amado, por essas revelações, por essas verdades, e que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos e de todas as vidas que, através dessas palavras, serão alcançadas. Em nome de Jesus Cristo, que eu te louvo, que eu te agradeço, que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus, né? Também pude participar aí, ouvindo aí a palavra de Deus. E se puder fazer um resumo, né, de tudo que foi falado aqui, é que nosso coração enche de alegria, né, pelo fato de ter consciência sobre as coisas do reino de Deus, todo o sacrifício, né, toda a obra que o Senhor Jesus fez por amor às nossas vidas. E hoje na ceia, né, que fizemos aqui em Santo André, na casa da irmã Cidinha, nós nos alegramos e o Espírito Santo trouxe para nós a consciência também em relação ao que aprendemos aqui hoje. E eu posso falar para os irmãos, né, a nossa vida, né, com tudo isso que nós estamos aprendendo, quer aqui no estudo bíblico aos domingos, né, quer nas lives que a irmã Cibele tem feito, ou mesmo na nossa comunhão individual através da palavra de Deus, quando estamos juntos, né, como corpo do Senhor Jesus, dividindo o evangelho, dividindo as preocupações, equilibrando, né, a, a,
enfim, o fardo, né, que carregamos, um apoiando o outro, um sustentando o outro. Nós temos que partir do ponto da ressurreição do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou dos mortos e ele não fez essa obra somente por ele, né? Deus o Pai não fez essa obra somente por Jesus, mas é por nós, né, irmãos? Então, entender que o Senhor Jesus venceu a morte por nós é uma realidade que é um tesouro, né? Onde de fato nós temos que ter a consciência, né, daqui para frente e viver uma vida que agrada a Deus como peregrinos aqui na terra. É bem verdade que a morte ela tem sim artimanhas e ela coloca as coisas da terra no coração das pessoas para que elas venham atrair, né? E nos distanciar da salvação. Então, não vamos ser aqui apenas pessoas de teoria, né? Discípulos de teoria, mas vamos viver a palavra de Deus em espírito e em verdade, tá bom? Então, glórias a Jesus por tudo. Hoje nós entramos aqui no estudo de uma forma e saímos aqui cheio de gozo e cheio de alegria, né? Então, vamos às bênçãos apostólicas. Que o grande e o eterno amor de Deus o Pai, que a graça e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com cada irmão e cada irmã que ouviu esta palavra, com aqueles que vão ouvir depois, com cada uma das famílias aqui representadas, com todos os irmãos da missão embaixadores de Jesus Cristo e também com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, nós dissemos amém, Jesus. Você que entendeu a importância dessa mensagem, pode nos ajudar a levá-la para mais pessoas, deixando o seu like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.